vivo, sexta-feira, 15 de maio de 2015. Para começar, a gente vai falar de surf, porque no Rio de Janeiro tá rolando a quarta etapa do Mundial, né? E eu vou falar para vocês agora como é que tá. Tá no terceiro round, né? Na terceira etapa. Neste momento... Felipe Toledo já passou, brasileiro. O Igor Dantas caiu, porque justamente caiu na bateria contra ele. Então quem passou foi o Felipe Toledo. Bateria 3. Kelly Slater foi eliminado, tá? Com 6,70. Que nota terrível. Então Kelly Slater está fora da competição no Rio de Janeiro. Ítalo Ferreira avançou. Jadson André avançou também. E o Adriano de Souza não passou. Está fora da competição no Rio de Janeiro. Foi eliminado pelo Ricardo Christie, bateria número 6. É isso, tá, gente? E a competição está em andamento lá. Depois eu vou atualizando vocês. O Gabriel Medina fecha o terceiro round contra um cara que eu não sei falar, um havaiano aqui, Kenny Weising, sei lá como é que fala. Ontem começou o Troféu Brasil de Atletismo e a repórter Carolzinha Zilberman acompanhou os destaques do primeiro dia da competição. Vamos ver como é que foi. Antes do tiro da largada, todos poderiam apostar de olhos fechados em Ana Cláudia Lemos para o título de mulher mais rápida do Brasil. Não era para menos. Há cerca de um mês, a atleta do BMF Bovespa quebrou o recorde sul-americano dos 100 metros rasos com a marca surpreendente de 11 segundos e 1 centésimo. Mas sabe como é? Às vezes você pode acordar num dia ruim e alguém pode estar mais inspirado que você, acontece. E dessa vez, a Rosângela Santos acordou num dia melhor. A atleta do Pinheiros foi mais rápida e conquistou a medalha de ouro com o tempo de 11 segundos e 8 centésimos. É só o início. Vamos em busca agora do PAN. E eu sinto que dá para baixar mais. Vai pra quanto? Qual a meta? A meta agora é abaixo de 11. Vamos lá. A Ana Cláudia ficou em segundo lugar, com 11 segundos e 36 centésimos, e não conseguiu esconder a decepção. Você se via como a grande favorita? É normal, né? Pelo 11:01 que eu fiz, as pessoas me apontarem como favorita. Eu sabia que eu estava bem preparada, mas hoje ela foi melhor que eu, fez o melhor resultado da vida dela. Então, para me ganhar, eu teria que fazer o melhor da minha vida, eu sabia disso. E eu estava me sentindo bem, simplesmente eu não consegui fazer um bom resultado para ganhar a prova, né? Mas o que importa é que as duas conseguiram os índices para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Já na disputa de lançamento de martelo, destaque para Wagner Domingos, o montanha, que conquistou o 14º título na prova, com a marca de 73 metros e 66 centímetros. Primeiro eu estou focado em melhorar a marca, né? Hoje eu acharia que eu ia conseguir um 74, 75, mas infelizmente, não sei se foi o tempo, a minha técnica não foi boa, consegui só um 73, 76, né? Mas aí estou feliz, mais um Troféu Brasil, né? E agora é focar para tentar melhorar nas próximas competições. O assunto agora é o São Paulo. Vida que segue depois da eliminação para o Cruzeiro na Copa Libertadores da América. Por isso, o repórter neto de Dona Maria, Felipe Esboril, está no CCT da Barra Funda e tem todas as notícias do tricolor. Bom dia, Esboril. São Paulo está agitado, né? Você vai trazer para a gente as informações do Rogério Ceni e também do bravo Luiz Fabiano. Bom dia. Bom dia, Anitta. Bom dia, Gavine. Você em casa acompanhando o Super Esporte. Isso mesmo. Anitta, o Rogério Ceni e o Luiz Fabiano que deram o que falaram ontem no desembarque do São Paulo após a eliminação na Copa Libertadores da América para o Cruzeiro. Mas antes, Anitta, vamos mostrar. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Milton Cruz vai comandando um treinamento entre os jogadores. Um campo reduzido, 2 grupos trabalhando naqueles mini-gols, né? E Alexandre Pato de um lado, Luiz Fabiano do outro. Os dois andaram trocando farpas, inclusive no desembarque. Um dizendo que não quer ir para o banco, outro dizendo que não gostaria de ficar entre os reservas. Enfim, fica aquela confusão entre os dois, mas até o momento nada demais. Além disso, depois a gente traz mais informações de Alexandre Pato. O Corinthians quer vender Alexandre Pato, o Pato que pertence ao Corinthians ainda. Mas vamos falar sobre o que aconteceu ontem, desembarque do São Paulo.
o Rogério Ceni confirmou neste desembarque após a eliminação que realmente vai encerrar a carreira no mês de agosto deste ano, quando o contrato dele se encerra no dia 6. Você tem contrato até agosto. Você continua, Rogério? Tem mais 15 jogos no Brasileiro. A princípio sim, até dia 6 de agosto. Mas você pode mudar de ideia? Uma coisa a se pensar ou não? Você pode mudar de ideia? Não sei o que vai acontecer até lá, mas a princípio a minha intenção é poder jogar como combinei até o final do meu contrato, né? Haveria uma renovação caso ganhasse a Libertadores, a gente não ganha a Libertadores. Muito provavelmente no dia 6 eu encerro a minha atividade no São Paulo. A gente ouviu no fundo alguns torcedores gritando Luiz Pipoqueiro. E foi assim que ele foi tratado por esses torcedores. Cerca de 3 ou 4 torcedores que pegaram no pé do Luiz Fabiano. E ele retribuiu a gentileza. Dá só uma olhada. Eu, sinceramente, se tiver que cumprir o contrato, eu vou cumprir, independente dos idiotas que me xingam. Mas se tiver... Hoje ele... Como que tá a sua cabeça, Luiz? A sua cabeça, como tá? Eu tô tranquilo. Eu tenho experiência suficiente para saber aguentar toda a pressão. E, sem dúvida nenhuma, se o momento for de ter que cumprir o contrato, eu vou cumprir sem problema nenhum. Esses idiotas que hoje xingam, amanhã vão comemorar gol. Então, é normal. Hoje é o sentimento da derrota que prevalece, mas amanhã, com vitórias, tudo muda. Tá, e a gente percebeu o Luiz Fabiano bastante chateado com essa crítica dos torcedores e também o Rogério Ceni abalado por esta eliminação. São Paulo agora desliga da Libertadores, liga o Campeonato Brasileiro neste final de semana, enfrenta a Ponte Preta em Moisés Lucarelli, em Campinas. O São Paulo que também busca agora se recuperar depois desta eliminação. Sobre o Alexandre Pato, eu falei que ia falar sobre ele, o Corinthians deve 4 milhões de reais. O Corinthians que pegou um empréstimo bancário para pagar alguns jogadores e não pagou a parte que devia a Alexandre Pato. Então ele fica aí no final da fila, foi passado para trás, o contrato de Alexandre Pato com o São Paulo termina no final desta temporada e o Corinthians quer vender o jogador nesta janela do meio do ano. Mas, enquanto isso, não chegou nenhuma proposta do futebol europeu, enfim, de outros futebols pelo mundo. A gente sabe que o Alexandre Pato não interessa a nenhum clube europeu, pelo menos neste momento, mas também sabe que o Corinthians quer negociá-lo. O contrato dele com o Corinthians vai até o final de 2016. Então, se ninguém quiser o Pato, ele se apresenta no Corinthians no começo do ano. Foi o que disse o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. Tá bom, Anitta? Tá bom, Esboril, obrigada. Mais informações, então, materinha fechada, redondinha do Esboril, às 6 da tarde no Gazeta Esportiva. Se ninguém quiser o Pato, pode mandar pra cá, né? Então... Pra você? Não, pra você. O Alexandre Mico, né? Não, quer dizer, o Alexandre Pato. Não vai ter proposta pra ele. O Corinthians tem um mico na mão. Agora, sobre o que o Luiz Fabiano falou, eu acho muito de acordo, sabe? Xinga, depois ele marca, que é sempre ele que marca e depois todo mundo... mas não tá marcando, né? Não tem, o Luiz Fabiano não tem jogado bem, mesmo quando entra não tem resolvido. Tem essa disputa, Luiz Fabiano ou Pato, na visão tanto do Muricy quanto... não dá pra jogar junto, né? Quanto do Milton Cruz, ou jogar um ou jogar outro. E é normal que quem fique no banco não fique satisfeito, o cara quer jogar. E o Rogério Ceni, agosto, que eu termino o contrato, ou vai até o final do ano ou para agora. Vai fazer o quê só até o meio do ano? Para agora, né? Deu, né? No Corinthians, o clima também é tenso após a eliminação do Timão para o Guarani do Paraguai na Libertadores. Ontem, quem apareceu para dar entrevista coletiva foi o Fagner. A reportagem é do Adriano Dolfi. Não é fácil o dia seguinte de uma derrota. Acho que as primeiras 12 horas são mais difíceis, né? O jogo está muito vivo, muito intenso ainda na cabeça de cada um. É complicado você chegar em casa, você quer ficar um pouco isolado, quer refletir sobre o jogo. Mas Fagner apareceu para a entrevista coletiva e questionamentos não faltaram. O excesso de cartões vermelhos e nenhum gol marcado nas últimas 4 partidas da Copa Libertadores. Nós e São Lourenço, acho que foi um jogo de altíssimo nível, né? Foi um jogo onde qualquer uma das equipes teria condição de vencer o jogo. Um jogo muito técnico, onde acabou 0-0.
No jogo contra o São Paulo, tivemos as expulsões e isso dificultou bastante. E o jogo do Guarani, acho que foi em Assunção, acho que foi o jogo onde nossa equipe teve muito abaixo daquilo que realmente pode render. Dever dinheiro para jogador é safadeza! E até mesmo sobre o protesto solitário deste torcedor na porta do CT, momentos antes da coletiva. Entra em greve! Eu acho que o mais importante agora é o elenco tá bem fechado, né? Todo mundo bem focado naquilo que é o objetivo do elenco, do clube, mas sabemos da competição que nós temos pela frente, né? Que é uma das mais difíceis. Começamos bem, né? Então acho que o mais importante agora é tentar esquecer o quanto antes, né, o que aconteceu para a gente conseguir continuar nessa pegada boa no Campeonato Brasileiro. Mas após essa dolorida eliminação, fica a possibilidade de um aprendizado. A cada jogo você está aprendendo uma situação nova, né? Tanto de pressão, tanto de às vezes você tomar um gol e você ter a frieza e conseguir ir atrás do resultado sem se expor. Né? Então acho que isso é um aprendizado que a gente leva para as demais competições que nós vamos ter, que ainda vamos ter uma, né, no caráter igual que a gente estava agora, né, que é a Copa do Brasil, onde é um mata-mata, e teremos a Libertadores, que é um caráter onde teoricamente a gente foi melhor nesse primeiro semestre, né, que é o brasileiro. Então acho que a gente tem que tentar juntar essas duas coisas para tentar fazer o melhor nessas duas competições. Tá, sério, Fagner, né? Que será que Renata Falzoni acharia daquele rapaz de bike, hein? De bike. Tava revoltado. Tava revoltado. Era só um xingando, né? Lá no São Paulo tinha uma galera xingando. Antigamente a reação da torcida do Corinthians seria pior. Agora o que tanto o Corinthians quanto o São Paulo tem que fazer é tentar realmente fazer o que o Fagner disse. Esquecer a derrota na Libertadores, tentar reviver e recomeçar tudo no Campeonato Brasileiro. É claro que há um desânimo e há uma desconfiança nesse momento, mas tem que ser superado. Se você olhar a participação dos paulistas na primeira rodada, Palmeiras e Santos, que estavam mais tranquilos, pensando no brasileiro, empataram. Corinthians e São Paulo venceram e venceram adversários difíceis. Se seguir nessa atuada, podem pelo menos fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro. Eu adoro a palavra se reinventar. Vamos usá-la agora, né? E vai ser preciso. Depois da classificação na Copa do Brasil, o próximo compromisso do Palmeiras é contra o Joinville pelo Campeonato Brasileiro. Ontem, na Academia de Futebol, o meio-campo Robinho concedeu entrevista coletiva e o assunto que prevaleceu foi a eliminação dos rivais na Libertadores da América. Osmar Garrafa tem a reportagem. Disputando duas competições de forma simultânea, o técnico Oswaldo de Oliveira tem rodado todo o elenco palmeirense. Contra o Sampaio Correia, por exemplo, alguns titulares foram parar no banco de reservas. E o grupo tem aprovado a estratégia do professor. Eu acho que o Oswaldo realmente tem que fazer isso, porque o brasileiro é longo, tem Copa do Brasil e são muitos jogos, então todos têm que estar sempre no ritmo aí para quando entrar bem, entendeu? Porque com certeza vai ter lesões, vão ter cartões, então ele tem que estar sempre mesclando aí para estar todo mundo bem. Robinho foi um dos que não começaram a partida de terça-feira e para ele essa parada estratégica veio na hora certa. Realmente eu estava sentindo uma dor no meu adutor, que estava pegando um pouco do pubis na semana passada, e conversei com os fisioterapeutas, com a preparação física, e junto com o Oswaldo eles acharam melhor me poupar, segurar um pouco. Eu acho que se eu jogasse o tempo todo, não sei se eu estaria bem hoje para jogar domingo. Então chegaram a uma conclusão boa ali de me poupar ali, me segurar ali, e hoje eu tô me sentindo muito bem. De poupado na Copa do Brasil, Robinho vai ser titular no Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Joinville em Santa Catarina. Aliás, o meia comemora o fato dessa partida acontecer no final de semana com portões fechados. Eu já joguei lá no Joinville algumas vezes lá com a torcida, e a torcida lá é muito forte, eles apoiam muito, eles gritam o tempo todo, então vai favorecer sim nosso time. Eu acho que a gente tem que ir lá para tentar essa primeira vitória aí que nós deixamos escapar aqui no sábado. E claro que além do jogo de domingo pelo Brasileirão, a eliminação dos rivais Corinthians e São Paulo na Libertadores também foi assunto por aqui. Afinal, o Verdão venceu terça e também quarta-feira, não é, Robinho? Terça nós vencemos, mas quarta não sei porquê da pergunta, não. Eu tô feliz hoje, não sei porquê. Tudo bem, Robinho. Você não está nem aí para os rivais, né? Eu nem vi o jogo, eu tava assistindo Curitiba e Fortaleza, e depois eu tava assistindo a Era do Gelo com meu filho. Que ele quis ver o desenho, eu fui ver.
E depois vi os pênaltis do Curitiba. Eu nem me importei com o resultado nenhum. Eu vi esses dias um jogador falando aí que eles se preocupavam mais com a Libertadores, deixava nós e o Santos se matarem no Paulista. Não sei quem foi que falou, alguém falou isso aí, eu escutei meio por ar aí. E, então, eu não ligo muito por isso não, eles fazem a parte deles, nós fazemos a nossa, a gente tá focado no Brasileiro, na Copa do Brasil, eles lá que continuam na Libertadores lá brigando. E essa declaração do Guerreiro, né, depois da eliminação do Corinthians do Campeonato Paulista, tendo agora as suas repercussões, né, todo mundo falando sobre isso. É claro que quem estava disputando fica irritado, e a verdade é essa, o Campeonato Paulista só deixa de ser importante para quem é eliminado. Quando entra na disputa, todo mundo quer ser campeão. Agora o Palmeiras tem uma grande oportunidade de se recuperar do resultado na primeira rodada, quando empatou com o Atlético Mineiro, com os reservas do Atlético Mineiro dentro de casa. O jogo seria muito complicado contra o Joinville fora, porque é um estádio acanhado, a torcida com certeza estaria presente, só que o estádio vai estar vazio pela punição sofrida pelo Joinville, então o Palmeiras tem toda a oportunidade, toda a chance de conseguir a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar de quem foi o campeão paulista, então. O Santos, você esteve lá ontem, quais são as informações do Santos? O Santos ontem, a entrevista coletiva foi do Erley, foi tudo bem rapidinho, né? O dia seguinte, depois da vitória na Copa do Brasil sobre o Maringá, aliás, um jogo péssimo, terrível, que eu tive a oportunidade de acompanhar na quarta-feira. O Erley também falou sobre a declaração do Guerreiro, falando justamente isso, que o paulista só perde a importância para quem é eliminado, mas todo mundo entra para ser campeão, e o Santos tem pela frente o Cruzeiro no final de semana. Existe a possibilidade de um reencontro com o Leandro Damião, né, que seria um negócio bacana, o Leandro Damião que jogou no Santos o ano passado, mas dificilmente o Cruzeiro vai jogar com a equipe titular. O fato é que o Santos não perde na Vila Belmiro há 6 meses, e a última derrota foi exatamente para o Cruzeiro em novembro do ano passado, perdeu por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos 6 jogos contra o Cruzeiro, foram 4 vitórias mineiras, 2 empates, ou seja, os jogos contra o Cruzeiro não têm sido legais para o Santos, que venceu pela última vez o Cruzeiro no final de 2012, um 4-0, mas desde lá o Santos nunca mais venceu a Raposa. Querido Gavini, vamos falar de Libertadores da América, gente? Ontem teve um capítulo lamentável no duelo entre Boca Juniors e River Plate pelas oitavas de final da competição. Depois do primeiro tempo terminar, em 0-0 no estádio La Bombonera, o clássico argentino teve cenas lamentáveis na volta do intervalo, quando os jogadores do River Plate foram atingidos por spray de pimenta lançados pela torcida do Boca. Após o caso, a partida ficou interrompida por cerca de 1 hora e 20 minutos, até que o juiz então determinou a suspensão do jogo. A Conmebol ainda não se pronunciou sobre o futuro desse confronto, né? Então o Cruzeiro não sabe quem vai enfrentar. Que palhaçada, gente, foi terrível e ficou muito tempo parado. Era presidente de um time, era presidente do outro, fiz uma zona no campo. Agora a Conmebol tem a grande oportunidade de mostrar o mínimo de seriedade, né? Tem que acontecer. Que seria arrancar o Boca Juniors da competição, você não acha? Sim, o River ganhou o primeiro jogo por 1-0. Esse segundo jogo está 0-0. No intervalo, dá a vitória para o River Plate. Pelo que aconteceu, o River classifica, o Boca fica fora, só que não basta só o Boca Juniors ficar fora dessa Libertadores, é preciso punir com severidade o time argentino, La Bombonera ser suspensa, ficar, 2 anos sem utilizar a Bombonera. Vamos ver a força que o Boca Juniors tem nos bastidores para tentar evitar uma punição maior. Mas a Conmebol tem nas mãos dela a oportunidade de mostrar algum tipo de seriedade, porque é uma palhaçada o que a gente vê em jogos da Libertadores. Esse é um caso super grave, mas muitas vezes acontece, o rapaz vai bater o escanteio, tem que estar cercado por policiais com escudo, porque senão o torcedor atira coisa sobre o jogador, e isso é tratado como coisa normal na América do Sul. Não pode ser tratado como coisa normal, e a punição tem que ser exemplar ao Boca Juniors. Não basta só a eliminação do Boca, a classificação do River para a próxima fase. É preciso mais. No mínimo, uma suspensão grande do estádio da Bombonera. E talvez até uma punição maior ao próprio Boca Juniors, impedido de disputar competições sul-americanas por algum tempo, Mas, no mínimo, a La Bombonera tem que ser interditada e impossibilidade de receber jogos por um bom tempo. Bom, a gente não tem a imagem, mas também rolou um drone lá. Teve um drone que ficou sobrevoando o gramado com um fantasminha
ridículo da Série B, ironizando o rebaixamento do River Plate em 2011. Isso aí eu ainda acho legal, é uma tiração de sarro, uma brincadeira. A picardia, que nem o Antero Grego. Isso eu não vejo problema. Você provocar o teu rival numa boa, tá? Não acho um problema. É um jogo Boca e River que envolve um monte de rivalidade. Agora, o lamentável são essas cenas de violência. É partir para agressão e não física. tinha como o jogo continuar mesmo. Eu só não entendi por que ficou tanto tempo parado. Depois do que aconteceu, talvez o árbitro tenha ficado com medo da própria segurança dele se ele interrompesse o jogo logo em seguida. O Boca é muito forte lá fora, né? Os caras ficaram enrolando Ele só tomou a decisão de interromper a partida, acabou a hora que a torcida começou a ir embora. Sim. Enquanto a torcida estava lá, ele não tinha tido coragem disso. Mas não havia condição nenhuma de voltar para a partida. É um absurdo. Vamos esperar aí, então. Agora o Cruzeiro vai ficar super ansioso, querendo saber quem vai pegar ou não. Vai pegar o River. E vai ser um jogo tenso, você acha? Não tem como. Não tem como esse jogo ser reiniciado. O River ganhou o primeiro jogo e vai ganhar esse jogo porque a culpa de todo episódio foi do Boca. Se acontecer qualquer outra coisa, vai ser um absurdo. É uma palhaçada. Bom, o programa de hoje fica por aqui. 6 horas da tarde tem Gazeta Esportiva. Eu e vocês nos encontramos domingo no Mesa Redonda. Vamos receber Modesto Roma Júnior. Beleza? A gente se encontra então, tá? E fiquem de olho lá no surf. Medina vai fechar o round 3, a terceira fase. Um beijo, boa sorte, Medina. Vai ser legal, você gosta do sorriso do Modesto, né? Neste domingo, 7h30 da noite, tem uma entrevista com a promessa olímpica do hipismo em vida de atleta. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita.